sou filho de Timóteo Lica e de Lídia Wimbo. Nasci no Bailondo, na aldeia de Chiteta e Sanjo, no dia 8 de dezembro de 1942. Portanto, tenho 81 anos de idade. Eu diria que até os 25 anos de idade, eu tive toda a minha vivência naquela aldeia. Aldeia protestante da igreja da IECA, a igreja que frequento até hoje. A vida decorreu na infância com os pais da melhor forma possível e deixa-me saudades que eu carrego comigo até hoje. É bom referir o seguinte, que em 1949 o meu pai levou-me à escola. Eu fui à escola pelo facto de que a minha irmã, Júlia Nekundi, era obrigada a ir para a escola. A escola foi criada pelos missionários. Escola, portanto, da Missão Evangélica do Bailondo. A escola era mesmo lá na aldeia. A escola era a própria igreja. Como a minha irmã mais velha, que tomava conta de mim, teria que ir à escola, eu tinha que ir junto da escola para brincar, para ficar junto da minha irmã. E o professor entendeu que eu também, afinal, devia entrar na sala. É assim que aos 5 anos de idade, eu juntei-me à sala. Portanto, o que aconteceu? O que viria a acontecer é quando a minha irmã mais velha faz a 4ª classe, eu já estava a fazer o 2º ano dos liceus. Passei por cima da minha irmã. Fomos cristãos da igreja protestante, portanto fomos educados na ética protestante. Isto foi extremamente feliz, eu até volto a dizer. Foi muito importante para a minha vida, para a minha educação até hoje. Nós íamos com os pais às lavras, íamos à tarde, à noite à igreja, mas o que foi castigante na infância é que os 9 anos começamos a ser rusgados para ir para a estrada, para trabalhar para a estrada. Tapar o buraco com a brita, os cipalhos com o chicote. Madrugávamos às 5, estávamos com ongonjo, a casca da árvore, na qual nós transportávamos a brita. Foi extremamente castigante esse período. Estou a falar da década dos 50. Memórias difíceis que nós aguentamos contra o sistema colonial. Nessa altura, o recenseamento, os impostos, os pais a irem para as fazendas, carregados, e nós a cantarmos aquela canção que ainda hoje os militares cantam, Lomwe Ondendela, Lomwe Ondendela, Binti Molongankawe, Lomwe Ondendela, Yele. Vocês não sabem o significado dessa canção, mas essa canção que nós cantávamos a chorar, mas com esperanças, porque os próprios sermão da igreja, os próprios professores catequistas estavam envolvidos naquilo que se dizia, e o que se diz ainda os cristãos, no alcance do paraíso. E nós não sabíamos nessa altura, nem conseguíamos distinguir se nós estávamos a ansiar para a liberdade, ou seja, para a independência, ou estávamos, afinal, esperançosos para ir para o paraíso. Foi uma infância de mistura de dúvidas e, ao mesmo tempo, diríamos, muito protegidos pelos pais, muito protegidos pelos professores. Uma infância
jogarmos a bola, trocarmos amizades, fraternidade, solidariedade. Nessa altura, nós nem sequer conhecíamos o que é gatuno. Sou sobrinho do Dr. Cornélio Calei. Digo sobrinho filho porque tão logo meu pai faleceu em 1992, fruto do conflito, em função do conflito armado. E então foi ele que me acolheu, assumiu a minha paternidade e cresci, vivi, fui educado por ele e hoje sinto um grande orgulho por ele ter feito o que fez. Eu sou aos 16 anos é que vi gatuno. Pensávamos que o gatuno devia ser um animal e não pessoa. Imaginem, portanto, uma comunidade com princípios. Se aos 16 anos começo a ver, afinal, gatuno é pessoa, é porque nós crescemos em princípios muito profundos. Valores bastante profundos. São esses valores que fazem com que eu, até hoje, tenha saudades daquele tempo. Porque hoje, a criança de 5 anos já sabe o que é gatuno, ou até dorme mal com medo do gatuno. Nós dormíamos tranquilamente, porque pensávamos que o gatuno não existia. E aquele gatuno quem era? Porque roubou maçarocas. O gatuno de hoje, os gatunos de hoje, infelizmente, chegam até matar pessoas. A diferença é grande da minha infância e das vossas infâncias. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele porque, só para ter uma ideia, eu perdi o pai muito cedo. Então, quando o tio Calei chama para estar perto dele, eu diria que ele ensinou-me muita coisa. E o que mais me impacta são duas questões. Inculcar-me no nível do conhecimento, os estudos e a cultura de trabalho. Portanto, diria, e é bom enfatizar isso, eu até os 11 anos só escrevia e falava umbundo. Português não sabia. Nem sabia dizer o que é casa, onde casa. Comecei a aprender o português quando eu já sabia ler e escrever umbundo. Eu até hoje sou a minha primeira língua, de que eu sou fluente, é umbundo e não português. Português para mim é a segunda língua. Isto de que estou a falar em português, não sei se até se estou a falar bem ou não, porque eu sou bem fluente. Aliás, a língua em que se aprende ler e escrever na primeira fase é essa a nossa língua. O português foi difícil aprender e chegar ao nível de que eu estou a falar, porque levei anos e anos mesmo para aprender o português que estou neste momento a transmitir. Se nesse momento vocês falassem umbundo, eu preferia que falássemos em umbundo e não em português. Seria mais fluente, talvez transmitisse mais facilmente as minhas ideias. É a diferença. E então fui para a escola, aos 5, a pergunta que fazes, e um pouco depois começamos a subir, mas sempre amparados pela igreja. Eu fiz a chamada primeira classe, a segunda classe, ainda em umbundo, e chamava-se Escola Yoseke, é escola de rolão. Não sei se tem uma ideia do que é rolão. Rolão são aqueles bocadinhos que restam do milho pisado. Porque nós íamos com um prato de rolão, ia lá uma velha, uma mamã, que ia cozinhar. Portanto, o intervalo, no fim da escola, das aulas, ou ao meio-dia, comíamos um rolão. E o que acontecia?
acontecia que ninguém faltava, porque tínhamos um runão na escola. Aquilo que se pode chamar hoje merenda, não é? Ainda se fala de merenda escolar. Em 1950 já tínhamos merenda escolar. Nós éramos indígenas. E isto é bom clarificar. Tínhamos uma vida, ela, imposta a trabalhos para o Estado colonial. Nós estávamos obrigados a pagar impostos, o tal imposto geral mínimo. Éramos obrigados a ir trabalhar para as fazendas. Portanto, os pais tinham que fazer isso. Nós íamos para a estrada, as mães iam para as granjas. Era uma vida muito difícil, mas academicamente fiz a segunda classe na aldeia, a terceira classe no Centro Evangélico de Cajamão, a quarta já na missão e depois fui ao Instituto Correia do Donde, muito famosa essa antiga missão, onde fiz o primeiro e o segundo ano da Escola Técnica. Depois fui para a antiga Nova Lisboa, onde fiz até o 7º ano. Claro, depois daí, porque os pais éramos pobres em casa, eu decidi que tinha que ir para casa, ou para a missão, para dar aulas. E aí comecei a dar aulas, mas é daí onde fui apanhado compulsivamente para entrar para a tropa, porque eu não quis residenciar-me para ir para a tropa. Eu tive que ser preso, a ir para o regimento, onde estive 21 dias preso, depois é que entrei na tropa colonial como soldado compelido. Em 1967, e portanto nessa altura já tinha feito o meu 7º ano. Vim para aqui, terminei o 7º ano, só tinha 3 cadeiras, terminei aqui no Salvador Correia, conhecem o Liceu Salvador Correia, o famoso liceu, onde terminei em 1968, fevereiro de 88. E a partir dali já me tinha matriculado, ou melhor, fui para a tropa colonial, passei para o oficial, mas comecei a estudar em termos de, como é que vamos chamar, à distância, o primeiro ano da Faculdade de Letras. E a Faculdade de Letras estava, nessa altura, no Lubango. E aí, a partir daí, onde comecei a trepar. Portanto, fazendo a tropa colonial, ia fazer também a universidade. Até fazer o bacharelato, o 3º ano, chamado 3º ano. Na altura, o bacharelato era o nível 3º ano da universidade. Em 1973, vou para Lisboa. Chego em Lisboa para terminar o curso. Mas não termino, venho aqui. 74, 75, para o governo de transição. E venho para aqui, para o governo de transição, por motivo de saúde. Não consegui aguentar o governo de transição. Depois, só mais em 85 é que volto para terminar a licenciatura. E depois ainda regresso em 93 para fazer o mestrado. Depois ainda regresso para me matricular para o doutoramento. Não cheguei a fazer o doutoramento. E cá estou. A família, para mim, os meus pais, se quiser dizer, vou referir-me só aos pais. Os pais, para mim, foi o melhor que eu tive na vida. Se hoje está a falar comigo, isto aí deve ser os meus pais. Lamentavelmente não tenho aqui nenhuma fotografia, mas tenho a foto só da mãe. Do pai não tenho, ficou todo queimado. Mas os pais, o meu pai, Timóteo Lica, e a minha mãe, Lídia Wimbo, tem o significado do que eu sou hoje. Eu costumo até dizer
porque eu não sou certamente o pai igual ao que foi o meu pai. Eu, pai, em relação aos meus filhos. Nem 50% do que fez o meu pai eu terei feito aos meus próprios filhos. Essa pergunta que está-me a fazer é muito sagrada, porque o que eu sou, o que eu penso, o resultado do que sou, devo aos meus pais. Hoje sou pai e também avô, mas posso referir e repito que os meus pais superaram de longe do que eu faço hoje por meus filhos. Os meus pais superaram-me. Se houvesse, agora que sou mais velho, agora que sei que o futuro, ou melhor, a vivência nesta terra está ao fim, se eventualmente houver outro mundo e que houver possibilidade de escolha dos pais, eu iria diretamente escolher os meus próprios pais. Foram o grande exemplo do que sou e talvez, certamente, o resultado daquilo que eu hoje pronuncio ou falo. Eu entrei pouco no mundo da escrita. Daí é que fico embaraçado quando, por exemplo, vocês vêm com a pergunta de que estão a perguntar a um escritor. Eu não sou escritor. Eu sou, como se diria, amante. O termo não é bem assim. Aquele que gosta da escrita. Eu comecei a escrever no sentido de gostar de escrever, há muito tempo, e vem através das cartas do meu pai. O meu pai escreveu sempre, quase todas as semanas eu recebia cartas do meu pai. São cartas extensas que o meu pai escrevia para mim, em qualquer sítio onde estivesse. E eu gostava de ler as cartas do meu pai. E como eu cresci sempre a querer imitar o meu pai, e eu comecei a escrever também um mundo tal como o meu pai escrevia. E aí veio o gosto, diria o gosto da literatura, do pensamento, da ideia, da forma de exprimir o sofrimento, da forma de exprimir aqui os desejos e as vontades. A escrita surge mais como uma forma de pôr cá fora as nossas próprias experiências, as nossas próprias dificuldades da vida, e ainda aquilo que nós desejamos, que nós deveríamos ser, ou que os outros deveriam ser. A escrita não vem como talvez possam ver como uma profissão, não. Aliás, não vejo aqui na nossa sociedade angolana dizer que alguém é escritor porque vive como um escritor. Porque quando se fala de escritor, é aquele que vive da escrita, ou seja, até os rendimentos vêm da escrita. Há poucos escritores aqui em Angola que se pode dizer que são escritores, profissionalmente escritores. Pepetela poderá ser, mas certamente ainda tem que ir dar aulas para poder sobreviver como escritor. Temos escritores, claro. União de Escritores Angolanos. Temos vários escritores. Mas escritores, não talvez como nas outras sociedades. Temos escritores que escrevem, expressam as suas ideias, conduzem a sociedade. É uma profissão sublime, mas não vivem da escrita. Ou seja, os livros que produzem não é o suficiente para poderem viver. Como, por exemplo, vive um professor, um médico, um advogado. É advogado porque ele vive, ou seja, sustenta-se com a sua atividade. Em Angola, os escritores têm que ter outra atividade a fazer. Bom, eu gosto pela escrita. Eu gosto de exprimir ideias que possam ajudar o outro. Ou ainda aquilo que eu penso que a natureza ou a humanidade deveria ser. Tive uma infância maravilhosa, porque tinha um pai que sempre despertou o imaginário em mim
ele sendo escritor, eu me lembro quando criança vinha sempre com histórias, contar histórias, e alguns dos livros dele foram conceptualizados desta forma, contando histórias às minhas irmãs, aos meus familiares. E o livro que mais me marcou dele foi... Na verdade, eu tenho dois. Um é A Rola de Chingande e o outro é O Julgamento do Homem. Tenho quatro livros, mas no total, em termos de livros de ensaio, ou seja, pensamentos mais de investigação, tenho mais 3. Portanto, ando à volta de 7 livros. Ter um pai, filho como o Dr. Cornélio Calei é uma honra. Uma honra porque eu digo que ele é uma pessoa muito especial. Muito especial, fruto daquilo que é a sua característica. É uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito exigente, e quem fica ao pé dele normalmente não sai vazio, sai sempre com alguma coisa. E, sobretudo, uma pessoa que exige as pessoas ao conhecimento, os estudos, como olhar a vida. E digo que eu aprendi muito, e nós hoje estamos proibidos de falhar, fruto daquilo que têm sido os ensinamentos dele. O primeiro livro que eu escrevi, foi uma espécie de concurso à literatura oral. Eu escrevi A Rola de Chingando. Achei interessante. Esse livrito pequeno, poucos tenham lido, certamente. Aliás, os meus livros não são bem conhecidos, porque possivelmente não tenham qualidade para serem conhecidos. A Rola de Chingando é um livrito pequeno em que eu expresso a minha infância. Aí se fala mesmo de infância. Quem tenha lido esse livrito ou que venha a ler, já está esgotado, já não existe. E eu gosto de ler, porque fala exatamente dos tempos de infância, aí, quando nós íamos aí a carregar a brita, quando os cipaios, vocês não sabem o que é cipaio, se calhar é bom dizê-lo. O cipaio são os capangas. Conhecem o termo capanga? Os capangas das autoridades coloniais, que eram nossos irmãos vendidos, ganhavam o dinheiro a chicotear os outros. Os cipaios é que nos agarravam e nós tínhamos necessariamente que ir, porque estava o chicote atrás. O livrito A Rola de Chingando fala disso. E A Rola de Chingando não só fala disso, como já foi escrito na idade adulta, também coloca aqui a esperança para a independência. Foi escrito já depois da independência. E coloca a esperança de liberdade. Como é que nós vivíamos chicoteados, mas esperançados que algum dia iríamos ser felizes. O segundo livro é interessante, é que é o único que eu chamei romance, Candundo. O livro é o único que tenho escrito como um romance. E eu hoje pergunto-me por que é que não vem mais um romance. Porque eu gosto muito do Candundo. Eu, pessoalmente, até continuo a ler o Candundo. O Candundo é um livro enigmático. Em termos de português, vamos dizer que é um livro complexo. Porque ele, para além de falar da vida em si, das dificuldades de quem encara a vida e que tenha nascido num campo
no nosso caso, ao mesmo tempo é um livro de esperança e chega já a preditar a paz. Foi um livro escrito no momento do conflito armado e publicado mesmo no tempo do conflito armado, mas já preditava a paz. E depois veio a Fábula, um livrito também pequeno, mas é um pouco, diríamos assim, de crítica social, a Fábula, o julgamento do homem, em que os animais julgaram o homem. Os animais, e o rei era o leão. O leão que vivia também, que só vivia dos outros animais. Mas o homem foi julgado à morte. E foi o coelho. O coelho é que salva o homem. Salva o homem, tira-o da cadeia, correm e depois despedem-se. No sentido de que despedem-se e o homem lembra-se de que não quer ir à casa sem levar nada para comer e mata exatamente quem o salvou. O julgamento do homem. Portanto, o homem acaba por matar quem o tirou da prisão. O julgamento do homem. É uma fábula interessante que está a ser hoje repassada, possivelmente para ser publicada numa outra editora em Portugal, porque ela critica o homem como o ser mais enigmático, o ser que melhor pode fazer o bem e também é o autor do mal no mundo. A fábula. O autor do bem e o autor do mal. E foi julgado pelos animais, julgado à morte. Foi salvo por um animal e ele acaba de matar esse animal por levar para casa, como para fazer dele o conduto da noite. O homem, o julgamento do homem. Fábula para todas as idades. É interessante esse livro. Em relação aos livros que ele escreveu, tenho em mente de que foram 6 livros. O primeiro foi o Rola de Xingando, depois o Candundo, a seguir veio o Julgamento do Homem, depois houve uma contribuição que ele faz sobre o pensamento histórico, sociológico de Angola. E também fez uma obra relacionada aos petróleos. Posso destacar esses livros. Depois compilei uns contos que eu chamei Os Discursos do Tempo. E aqui o segundo volume que não está a sair, certamente por muitas dificuldades também financeiras, Os Discursos do Tempo. É uma compilação de contos. Os discursos do tempo. O tempo que cai sobre nós e o tempo. Os episódios da vida. Aquilo que nós encaramos. Aquilo que desejamos e que não acontece. Aquilo que acontece e que nós não desejamos. Os discursos do tempo. Está escrito o segundo volume dos Discursos do Tempo, mas já está ali, maior que esse volume. Mas quando é que poderá sair? Não há dinheiro para publicar. E agora eu queria lhe dizer o seguinte, há mais aí um livro que não é romance, mas diríamos assim, as memórias. Mas o livro chama-se Homenagens à Memória. O itinerário de um indígena. Porque eu nasci indígena. Os meus pais, indígenas. Aquele tempo em que nós éramos os tais carregadores, os tais ongambas. Tem um termo, conhece o termo ongamba?
sabem que Monangamba, Ongamba, e conhecem o Antônio Jacinto, o nosso poeta, que expressou muito esta palavra, Monangamba. Daí as canções também recorda o nosso falecido o cantor que depois colocou cá fora, Monangambé. Bom, enquanto vocês vêm com esse desafio de falar da escrita, eu vivo a escrita ainda até hoje, leio muito e vivo a escrita como uma forma de colocar cá fora. Não, Monangamba ia dizendo que estamos a escapar agora o grande cantor que nós enterramos há 2 anos, o Mingas, o grande cantor Mingas, portanto canta exatamente esse poema do poeta Antônio Jacinto. E essas canções, essa canção e esses poemas são emblemas da angolanidade, do nosso país, como país. E por isso é que digo, certamente que não estou a fazer novidade nenhuma, que a juventude conhece, você mesmo disse que conhece. Portanto, são as grandes referências da nossa vida enquanto angolanos, porque choramos as dificuldades dos nossos antepassados, dos nossos pais, e estamos a lançar a esperança do futuro para a juventude. A inspiração vem da vivência, ou seja, das experiências da vida. A inspiração é no dia a dia. Quantas vezes eu passo, por exemplo, eu vou no carro e vejo a criança e imediatamente serve de ponto de referência para uma inspiração, para escrever qualquer coisa. Eu não escrevo poesia, eu escrevo apenas contos. A inspiração vem do amigo, por exemplo, que andou comigo a jogar a bola e depois morreu em circunstâncias difíceis. Vocês sabem que nós vivemos em momentos, vivemos conflito armado e claro que esse é um ponto fundamental da esperança, de inspiração. A pobreza que ainda nós vivemos, esse é o grandes referências inspiratórias para quem pensa que a vida deve melhorar, para quem pensa que vive em função do outro. A solidariedade, o expressar que devíamos ser mais solidários, devíamos viver mais amigos, devíamos viver com o mínimo mais para todos e não vivermos só nós para nós. E nós aprendemos muito com isso, fundamentalmente o princípio do amor ao próximo, da solidariedade entre os povos. E hoje temos noção muito mais positiva do que é a vida, que é o sentido vida, estar a viver, porque ele nos ensina isto, nos ensina no dia a dia o amor ao próximo, nos ensina estar ligado aos estudos, nos ensina ter sempre um foco na vida. Então isto para nós é bastante valioso. Eu desempenhei várias funções, variedíssimas, desde diretor, etc., vice-ministro da Cultura, secretário de Estado, etc. E estou envolvido em várias comissões nacionais. Comissão de Escrita de História de Angola, Comissão de Reconciliação Nacional, a Civicop. Eu sou um dos coordenadores da Civicop, presentemente. Faço parte das comissões de escrita da História de Angola e comissões do partido. MPLA, eu sou do MPLA, eu sou militante do MPLA há muitos anos, desde os anos 1967, portanto sou antigo combatente. Portanto,
se me quiser perguntar o que eu sou hoje, é aquilo que as pessoas sabem o que faço. As pessoas sabem, algumas pessoas sabem, outros não sabem, mas quero colocar com a vossa visita publicamente o que eu sou. E é isto que está-me a perguntar. Portanto, eu estou a dizer que eu sou militante do MPLA, desde os anos 60 sou antigo combatente, faço parte das comissões do partido, portanto, é isto que eu sou. E faço parte das comissões de escrita da história de Angola, faço parte das comissões que escrevem a história do MPLA, portanto, eu me sinto como uma pessoa ainda válida para a sociedade. Apesar dessa idade, não é? Ainda válido para a sociedade. E mesmo a vossa visita, eu agradeço imenso, porque ela é uma visita que me agrada, porque me faz mais útil, não é? Nós lutamos muito para ser útil à sociedade. Eu posso confessá-lo, que a minha luta foi mesmo ser útil à sociedade, porque também não é, diríamos assim, vangloriar-me, porque eu lutei para o bem-estar da sociedade. Luto para o bem-estar da sociedade. E eu tenho que o dizer. Tenho que o dizer porque eu sofri. Por ter sofrido, eu quero fazer com que os outros não sofram mais. Timóteo Lica, eu vou vos mostrar a pequena escola onde eu vivo, eu vou vos mostrar. Timóteo, e chama-se mesmo, hoje a pequena escola até se chama um colégio, também a minha pequena escola chama-se colégio. Colégio Timóteo Lica, eu já vos disse, o meu pai chamava-se Timóteo Lica. A resposta está dada. A literatura para mim é exprimir os meus sentimentos da vida para serem conhecidos pelos outros. Se a literatura é exprimir os sentimentos dos outros para serem conhecidos por todos, se a literatura é uma forma de fazer com que a sociedade que vivo e o mundo conheçam ou seja melhor, desistir de escrever ou de pensar de escrever é quando não tiver mais faculdade de eu fazer. No fundo é a minha vida. Mesmo aquilo que eu escrevo hoje, que sei que não será publicado, já vos disse, eu tenho aí um manancial de coisas escritas que não serão publicadas, possivelmente mesmo depois de morrer não serão publicadas, mas escrever é colocar aquilo sem meu sentido. É a minha vida, pronto. Deixar de escrever é deixar de viver. Não posso. O momento mais marcante é, sem dúvida, o momento que ele me acolheu. Porque eu digo que estava perdido. Imaginas perder um pai tão cedo e depois não ter qualquer horizonte. E então, quando ele acolheu-me, foi um reacender de esperança da minha vida. E saio da minha terra natal, no município do Kipungo, e venho para aqui, para Luanda. Comecei a estudar e comecei a ter o afeto de pai. Este foi o momento mais marcante na minha vida. Legado. Se calhar como legado, se quiserem, não tenho nada a legar, senão o pouco que tenha sido talvez visto, lido por alguns como legado. E talvez o legado que eu gostaria que
que deixar é possivelmente aqueles que me tenham conhecido. Quem me tenha conhecido profundamente, que eu penso, eu pessoalmente, também coisas tortas eu terei feito, que involuntariamente as tenha feito. Mas eu nunca gostaria cair num erro voluntariamente. E isto é que eu gostaria de deixar como legado. Meu pai, devo dizer que seja muito feliz. O que eu mais desejo neste momento é que tenhas muita saúde. O que nós queremos é saúde, que tenhas muita saúde para continuar conosco e nos dar todas as alegrias que tem vindo a nos dar. E conte conosco, somos teus filhos e nós desejamos tudo de bom para si. Sabemos que fizeste muito para nós. Nos momentos mais difíceis dessa vida, conseguiste congregar toda a família com tantas dificuldades, mesmo assim persististe. E nós te agradecemos muito e continua a ser esse pai forte, um pai que espelha amor, alegria, encorajamento, enfim. Estamos eternamente gratos por tudo quanto tens vindo a fazer nas nossas vidas. E o que tenho a dizer sobre o meu pai é que ele é uma pessoa incrível e muito batalhadora. E é isso. Obrigada. Vou buscar a frase do presidente José Eduardo dos Santos. Gostaria que ele fosse lembrado como um bom patriota, porque deu muito para esta sociedade. Eu quero ser lembrado como Cornélio Calei, filho de Timóteo Lica e de Lídia Wimbo, e que nasceu indígena, portanto, no meio de dificuldades, e que encarou essas dificuldades como forma de confrontá-las, e que tenha deixado a mensagem de que nós somos capazes, cada um de nós, de ser útil, não a si, não só a família, não só a nação, mas a humanidade. Há pessoas que nós conhecemos no mundo que deixaram esse legado. Qualquer um de vocês, não me peça o meu legado. Perguntem-se a vocês mesmos os vossos legados. Porque cada um de vocês, se é filho de Deus, também imagem de Deus, tem faculdades para deixar aqui um legado útil, não para Angola só, nem para os vossos pais, nem para vocês, mas para a humanidade. Step by step, I grieve on the floor. For this road, we go see plenty story. Good times, bad times, all join body. Life is sweet, life is tough. We go show, it go rough. We go smile, we go cry. That's all you be, no need me lie. Small, small, we dey reach our place. No rush, no run, we move with grace. Sun go shine, rain go fall. We go stand through it all. Family, friends, they make life bright. We go hold them tight through day and night.